Olá, galerinha, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula de eletroquímica. O assunto da aula de hoje, reações de óxido-redução. Mas antes de estudarmos as reações de óxido-redução, precisamos lembrar o conceito de número de oxidação. E o que é o número de oxidação? O número de oxidação é um número que indica como é que os elétrons estão distribuídos nos átomos que participam da formulação, quer seja de um composto iônico, quer seja de uma molécula. Por exemplo, se for um composto iônico, o NOx indica a própria carga do íon. Por exemplo, no cloreto de sódio, esse primeiro composto iônico aqui, ele é formado pelo íon Na+, Cl-. Então, o NOx do sódio é +1, o NOx do cloro -1. Veja que esse NOx, que coincide com a carga do íon, indica que o sódio perdeu um elétron, então quem perde um elétron adquire carga positiva, e o cloro ganhou um elétron, quem ganha um elétron adquire carga negativa. Já nesse nosso segundo exemplo, óxido de cálcio. Observe que o cálcio tem carga +2, então esse é o seu NOx, significa que ele perdeu 2 elétrons, enquanto que o oxigênio tem carga -2. Esse é o seu NOx e significa que ele ganhou 2 elétrons. Nesses dois primeiros compostos, a quantidade de elétrons que um átomo ganha é exatamente igual à quantidade de elétrons que o outro átomo perde. Aqui, por exemplo, o cloro ganha 1 elétron e o sódio perde 1. No segundo exemplo, o oxigênio ganha 2 elétrons e o cálcio perde 2. Mas preste atenção nesse próximo exemplo aqui. Fluoreto de alumínio. O alumínio tem carga +3, o que indica que ele perde 3 elétrons, enquanto que o flúor, um elemento da família 7A, tem carga -1, o que indica que ele ganha somente 1 elétron. Mas como assim? Como é que o flúor ganha só 1 elétron se o alumínio perde 3? É por isso que na fórmula aparecem 3 átomos de flúor, porque o total de elétrons ganhos pelos 3 átomos de flúor são 3 elétrons, que é igual ao total de elétrons perdidos pelo átomo de alumínio. Então, o NOx não é igual, mas o total de carga positiva deve ser igual ao total da carga negativa. Nós podemos observar isso também nesse último exemplo. O ferro tem carga +3, o que indica que ele perdeu 3 elétrons, esse é o seu NOx, enquanto que o enxofre tem carga -2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Veja que os NOx, as cargas do ferro e do enxofre, não são iguais. Porém, são 2 átomos de ferro, de carga +3, total de elétrons perdidos, 6. E são 3 átomos de enxofre, de carga -2, total de elétrons recebidos pelo enxofre, 6 também. No caso de um composto molecular, o NOx seria a carga que o átomo teria caso as suas ligações fossem rompidas. Nesse caso, para determinar quem ganha ou quem perde elétrons, vai ser necessário utilizar o conceito de eletronegatividade. O átomo que for mais eletronegativo é capaz de ganhar elétrons daquele que for menos eletronegativo. Vejamos alguns exemplos para entender. Então, primeira molécula aqui, cloreto do hidrogênio. Existe uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. Essa ligação covalente é representada na estrutura de Lewis por 2 elétrons. Esse elétron preto é o elétron do hidrogênio e o elétron rosa é o elétron do cloro. Caso essa ligação fosse rompida, o cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, tomaria o elétron do hidrogênio. Então, o hidrogênio perderia o elétron, adquirindo carga positiva, +1, enquanto que o cloro ganharia um elétron, adquirindo carga negativa, -1. Esse, então, seria o valor do NOx desses dois elementos. No segundo exemplo, nós temos a molécula do monóxido de carbono. Essa molécula tem a seguinte estrutura. O carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio, e como o carbono ainda não adquiriu seu octeto, ele recebe uma ligação dativa do O. Essa ligação dativa, para quem não lembra, são 2 elétrons do oxigênio que estão sendo emprestados ao átomo de carbono. Nessa estrutura de Lewis aqui embaixo, nós podemos observar isso muito bem. Enquanto eu tenho aqui 2 ligações covalentes normais, formadas por um átomo preto e um elétron preto e um elétron vermelho, do átomo de carbono e do oxigênio. A segunda ligação também normal, formada por um elétron preto e um elétron vermelho, mas a terceira ligação formada por 2 elétrons vermelhos, que são exclusivos do oxigênio.
Quando essa ligação é quebrada, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ganhará esses 2 elétrons aqui pretinhos do carbono. Então, o carbono vai perder 2 elétrons, vai adquirir carga positiva, mais 2, e o oxigênio vai ganhar 2 elétrons do carbono, adquirindo carga negativa, menos 2. Esses são os valores de NOx. Já no nosso terceiro exemplo, molécula da água. Essa aqui é muito simples, gente. Ó. O hidrogênio faz uma ligação simples com o oxigênio e faz uma ligação simples com o hidrogênio. Cada ligação simples é representada por 2 elétrons, esses 2 pontinhos, o pretinho do hidrogênio, o vermelhinho do oxigênio. Quando a gente vai quebrar essa primeira ligação, à esquerda, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele toma um elétron do hidrogênio. O hidrogênio, então, adquire carga positiva, mais 1, e o oxigênio, carga negativa, menos 1. Mas ainda existe uma outra ligação para ser quebrada, do hidrogênio com o oxigênio, o hidrogênio que está à direita. Então, quando essa ligação é quebrada, esse átomo de hidrogênio perde elétron para o oxigênio, adquirindo também carga positiva mais 1, e o oxigênio ganha mais 1 elétron na sua continha. Então, como o átomo central do oxigênio ganhou 2 elétrons, o seu NOx menos 2, enquanto o NOx dos hidrogênios mais 1. No nosso último exemplo, nós temos a molécula de metanal. O metanal é esse composto orgânico, ele pertence à classe dos aldeídos. Não se preocupem com essa nomenclatura agora, mas o que eu estou percebendo aqui é que o carbono está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com cada hidrogênio. Então, quando essa ligação entre o hidrogênio e o carbono for quebrada, o carbono, por ser mais eletronegativo, toma o elétron do hidrogênio. O hidrogênio adquire carga mais 1, e o carbono, carga menos 1. Mas ainda há uma outra ligação aqui ser quebrada entre o hidrogênio e o carbono. O hidrogênio, de novo, perde elétron, carga mais 1, o carbono ganha outro elétron, menos 1. Mas no final aqui nós temos a quebra da ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. E nesse caso, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele ganha 2 elétrons do carbono, fazendo o carbono perder 2 elétrons. Então, o NOx do hidrogênio mais 1, do outro hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2, e o carbono, que ganhou 2 elétrons e perdeu 2, tem saldo ou NOx zero. Determinar o NOx através das fórmulas estruturais nem sempre é muito prático, é cansativo. Uma molécula pode ser muito grande, pode fazer um grande número de ligações. O aluno pode ter dificuldade de escrever a fórmula estrutural, não tem certeza como é que os átomos estão ligados. Para contornar esses problemas, existem algumas regras práticas que permitem calcular o NOx de maneira algébrica. Então, o primeiro passo, nós vamos apresentar que regras práticas são essas regras devem ser memorizadas, e depois nós vamos mostrar como é que algebricamente podemos calcular o NOx dos elementos que não aparecerem nessas regras que nós vamos ver agora. Primeira regrinha, o NOx de cada átomo em uma substância simples é igual a zero. Essa regra é muito fácil da gente entender. Substância simples é aquela formada por átomos exatamente iguais, portanto, que apresentam a mesma eletronegatividade. Tendo a mesma eletronegatividade, na hora que uma ligação é quebrada, ninguém ganha elétrons de ninguém, ninguém perde elétrons de ninguém. Se ninguém ganha elétrons e ninguém perde elétrons, ninguém adquire carga positiva ou carga negativa. Então, a carga é zero, o átomo é neutro. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O2, o gás oxigênio, O3, o gás ozônio, P4, o fósforo branco, S8, o enxofre, carbono grafite, carbono diamante, são todas substâncias simples, formadas por átomos de um único elemento e, portanto, com NOx zero. Segunda regrinha do NOx. No NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Como assim, professor? Íon monoatômico é aquele íon formado por um único átomo. E aí, como nós vimos nos exemplos anteriores, quando o íon é formado por um único átomo, o NOx corresponde à sua própria carga. Vamos ver aqui alguns exemplos. O NOx do íon potássio, que a carga é mais 1. Do íon bário, que a carga é mais 2, é mais 2. Do íon flúor, que a carga é menos 1, menos 1. Do íon nitreto, que a carga é menos 3, menos 3. Cuidado, porque se nós tivermos um íon do tipo Hg2, esse íon não é monatômico, ele é formado por 2 átomos.
Então, essa carga mais 2 pertence aos dois átomos. Logo, o NOx do mercúrio seria mais 2 dividido por 2, mais 1. Próxima regra prática para o cálculo do NOx. Existem elementos que apresentam NOx fixos em seus compostos. Vejam, em compostos, não é para substância simples, fique ligado. Ó. Então, aqui, os metais alcalinos, elementos da família 1A, tem sempre NOx mais 1. Aqui, por exemplo, o sódio no cloreto de sódio, o potássio no sulfato de potássio e assim por diante. Metais alcalinos terrosos, da família 2A, tem sempre carga mais 2. Por exemplo, o cálcio no óxido de cálcio ou o magnésio no cloreto de magnésio. Prata, zinco, alumínio tem cargas, ó, prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3, em qualquer um dos compostos, ó. Sulfato de zinco e óxido de zinco, a carga do zinco é mais 2. Cloreto de prata e sulfato de prata, a carga da prata mais 1. Sulfato de alumínio e óxido de alumínio, a carga do alumínio mais 3. Esses elementos devem ser memorizados porque eles ajudarão muito quando nós formos colocar as fórmulas dos outros compostos que têm elementos que não aparecem nessa regra, e isso vai nos ajudar a calcular o NOx dos elementos desconhecidos. Outra regra importante é a regra do hidrogênio. O hidrogênio nas substâncias compostas geralmente é mais 1. Cuidado, não é sempre, há algumas exceções. Vamos ver aqui, ó. O hidrogênio no HBr, o ácido bromídrico, mais 1. O hidrogênio no ácido sulfúrico, mais 1. O hidrogênio na glicose, mais 1. Professor, mas como é que eu vou saber se ele vai ser sempre mais 1? Olha, existe uma exceção importante em que o hidrogênio não tem NOx mais 1, que é quando o hidrogênio está ligado diretamente a um metal, que nós chamamos de hidreto metálico. Nesse caso, o NOx do hidrogênio é menos 1, como nós podemos ver aqui nesses exemplos, ó. Hidrogênio ligado diretamente ao sódio. Sódio é um metal. NOx mais 1. O sódio perde um elétron, logo o hidrogênio ganha esse elétron. Hidrogênio ligado ao metal. Hidreto de cálcio. O cálcio mais 2, porque é da família 2A, perde 2 elétrons. Então, cada átomo de hidrogênio ganha um elétron, NOx menos 1. Outro elemento que também tem NOx geralmente constante é o oxigênio, que na maioria dos seus compostos é menos 2. Não sempre, tem algumas exceções importantes que a gente vai ver aqui para vocês. Mas, ó, em compostos como a maioria dos óxidos, monóxido de carbono, água, oxigênio, menos 2. Nos ácidos, ó, oxigênio, menos 2. No açúcar, aqui na glicose, oxigênio, menos 2. Quando é que o oxigênio não tem NOx menos 2? Por exemplo, no fluoreto de oxigênio. Oxigênio, gente, é mais eletronegativo que o flúor. Então, se nós formos desenhar aqui essa molécula, F, O, F, o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela, na hora da quebra da ligação, ele vai ganhar elétrons do oxigênio. O flúor da esquerda ganha um elétron, o flúor da direita ganha um elétron, e o oxigênio, então, perdeu 2 elétrons, um para cada átomo de flúor. O oxigênio nesse composto mais 2, não dá para ser menos 2. Uma outra seção importante é o oxigênio dos peróxidos. Nos peróxidos, veja que nós temos 2 átomos de oxigênio com carga total menos 2. Então, dividindo essa carga menos 2 pelos 2 átomos de oxigênio, dá carga menos 1 para cada átomo de oxigênio. O peróxido mais importante é o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, mas existem outros peróxidos comuns, geralmente formados por elementos da família 1A e 2A, como, por exemplo, aqui, o peróxido de sódio. Ó. O oxigênio está ligado ao sódio. Veja, o sódio perde um elétron, carga mais 1, família 1A, e o oxigênio ganha um elétron, carga menos 1. Veja que como são 2 átomos de sódio, o total de elétrons perdidos é 2, 2 átomos de oxigênio, total de elétrons ganhos é 2. Na água oxigenada, esse cálculo se repete, lembrando que o hidrogênio na água oxigenada tem NOx normal, mais 1, ele só é NOx menos 1 quando está ligado a um hidreto metálico. Uma outra regra importante, os halogênios, elementos da família 7A. Estou falando do flúor, do cloro, do bromo e do iodo.
Esses 4 elementos apresentam NOx-1 quando formam compostos binários, nos quais são os mais eletronegativos. Como assim, professor? Vamos ver aqui alguns exemplos. HCl, cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Tudo bem? Cloro está à direita da tabela periódica, então ele tem NOx-1. MnBr2, brometo de manganês. Bromo é mais eletronegativo que manganês, porque manganês é um metal, os metais são eletropositivos. Então, bromo tem carga -1. O tetrafluorcarbono, esse cara aqui, carbono comparado ao flúor, flúor é mais eletronegativo, logo o flúor tem carga -1. Professor, um exemplo onde esse flúor, onde esses elementos, né, os halogênios, poderiam ter NOx diferente de -1. Vamos dar um exemplo aqui, no Cl2O, porque o cloro está ligado ao oxigênio, mas nesse caso o oxigênio é elemento mais eletronegativo, logo o cloro não pode ser -1. Apesar de ser um composto binário, o cloro não é mais eletronegativo que o oxigênio. Chegamos agora na regra mais importante de todas, a regra da soma do NOx. A soma de NOx de todos os compostos, de todos os átomos, de todos os compostos, é sempre igual a zero. Gente, essa regra é muito importante porque ela traduz a ideia de que o total de elétrons ganhos por um átomo deve ser igual ao total de elétrons perdidos por outro átomo. E ela é que vai permitir descobrir átomos, né, NOx de átomos, de elementos, que não estão nessas regras que a gente viu até agora. Como, por exemplo, aqui. Aqui nós vamos ver que a soma sempre dá zero. Sódio, família 1A mais 1, cloro, família 7A menos 1, soma é zero. Hidrogênio, NOx mais 1. Cloro, halogênio, NOx menos 1. Aqui, cálcio, família 2A, NOx mais 2. Oxigênio, NOx menos 2. Está vendo que a soma dá sempre zero? Monóxido de carbono, carbono mais 2. Oxigênio menos 2. É zero também. Nós vimos todos esses exemplos. Agora, observe esse aqui, H3PO4. Aqui eu tenho 3 elementos, hidrogênio, fósforo e oxigênio. Só que só 2 deles têm regra. A gente sabe pela regra que o hidrogênio tem NOx mais 1, que o oxigênio tem NOx menos 2, mas eu não sei o NOx do fósforo. E agora a questão é como descobrir o NOx desse elemento desconhecido. Vamos aplicar a regrinha da soma. Hidrogênio, NOx mais 1, são 3 átomos de hidrogênio, mais 3. O fósforo, NOx desconhecido, X. E o oxigênio, NOx menos 2, como são 4 átomos de oxigênio, total do NOx menos 8. Fazendo essa soma aqui igual a zero, nós resolvemos e achamos o valor do fósforo, que era desconhecido, mais 5. Ficou claro? Vamos ver outro exemplo. Al2SO4 3. Eu tenho aqui o sulfato de alumínio. Alumínio tem na regra do NOx. NOx é mais 3. Ficou ruim. Vamos aqui corrigir. Alumínio, NOx conhecido, mais 3. Oxigênio, NOx conhecido, menos 2. O enxofre, NOx desconhecido, X. Mas cuidado com a soma. Cada átomo aparece em quantidades diferentes. Veja que eu tenho 2 átomos de alumínio, 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio. Então, se cada alumínio é mais 3 e aparece 3 vezes, total mais 6. O enxofre é X e aparece 3 vezes, total 3x. O oxigênio é menos 2, mas ele aparece 12 vezes, total menos 24. Fazendo a soma desses 3 e igualando a zero, eu consigo calcular o NOx do enxofre como sendo mais 6. Então veja que essa regra é muito importante, porque ela permite que a gente determine o NOx de alguns elementos que não aparecem nas regrinhas, mas que a gente pode, através do método algébrico, conhecer o valor desse NOx. Tem uma regra muito parecida com essa, que é para um íon. Num íon composto, formado por mais de um elemento, o somatório dos NOx é igual, cuidado, não a zero, mas sim a carga do íon. Veja esse exemplo aqui. Esse aqui é o íon que nós conhecemos como íon dicromato. Veja que ele é formado por 2 átomos de cromo, 7 átomos de oxigênio, e esse menos 2 é a carga do íon.
Então, se eu quiser calcular o NOx desses elementos, bom, oxigênio tem na regra, vale menos 2. Esse menos 2 do oxigênio tem nada a ver com menos 2 aqui que apareceu na fórmula. E o cromo não tem na regra, é desconhecido, é X. Então, fazendo aqui essa soma, 2 átomos de cromo, 2x, 7 átomos de oxigênio, menos 14. Essa soma deve ser igual à carga do íon. Então, 2x menos 14 igual a menos 2, e resolvendo essa expressão, x mais 6. Vou colocar um outro exemplo aqui para ver se a gente entendeu. Eu quero calcular o NOx do fósforo no íon fosfato, PO4 menos 3. Eu não sei o NOx do fósforo, é desconhecido, x. Eu sei o NOx do oxigênio, menos 2. E eu sei que a soma desses NOx tem que dar menos 3. Então, veja como é que nós fazemos. Só tem um fósforo, x. São 4 átomos de oxigênio, 4 vezes menos 2, menos 8. Essa soma tem que ser igual à carga do íon, menos 3. Logo, x, NOx, mais 5. Bom, chegamos agora aqui onde queríamos, nas reações de oxirredução. E o que são reações de oxirredução? Reações de oxirredução são reações onde pelo menos um elemento participante da reação sofre mudança de NOx. Como assim, professor, mudança de NOx? Lembre-se que a reação é constituída de 2 membros, o membro dos reagentes, inicial, e o membro dos produtos, final. Um elemento que apareça no reagente com um valor de NOx diferente do que ele aparece no produto é porque durante a reação ele vai sofrer uma alteração de NOx. E por que o NOx se altera? Se altera porque durante essa reação um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Então nós dizemos que as reações de oxirredução são reações onde ocorre ganho ou perda de elétrons, ou em outras palavras, transferência de elétrons. Um átomo perde elétrons e transfere esses elétrons para um outro átomo que ganha elétrons. E como é que nós chamamos esses processos? Quando um elemento tiver o seu NOx aumentado na passagem do reagente para o produto, que significa que ele perdeu elétrons, nós chamamos esse processo de oxidação. Então, quem sofre oxidação é aquele elemento que perde elétrons e, consequentemente, tem o valor do NOx aumentado. Já o contrário, quando o NOx diminui, significa que houve ganho de elétrons e nós chamamos esse processo de redução. Então, quem sofre redução, quem diminui de NOx, é aquele elemento que ganhou elétrons durante a reação e, portanto, sofreu redução. Vamos aplicar os conceitos que nós vimos agora nessa reação aqui. Primeiro passo, eu tenho que calcular o NOx de todo mundo para saber se essa reação é ou não é de oxirredução. E aí nós vamos rever as regrinhas que a gente viu lá no começo da aula. Sugiro que façamos isso pela ordem. Primeira pergunta que a gente faz quando olha para uma reação que supõe que seja de oxirredução. Tem alguma substância simples? Substância simples é aquela formada por um único elemento. Tem o ferro. Então, se tem substância simples, NOx é 0. Tem algum elemento cujo NOx seja conhecido, que estava presente lá na regra? Por exemplo, nós vimos que os elementos da família 1A têm carga mais 1, da família 2A tem carga mais 2, prata, zinco, alumínio, mais 1, mais 2, mais 3 na sequência. Algum desses elementos aparece aqui? Não. Então, nada feito. Lembrando que tem 2 outros elementos que o NOx não é constante, mas é quase que constante. O hidrogênio, que geralmente é mais 1, e o oxigênio, que geralmente é menos 2. Tem algum desses átomos aqui presentes? Tem o oxigênio. Então, o oxigênio aqui do óxido de ferro, NOx é menos 2. O oxigênio do monóxido de carbono, NOx menos 2. E o oxigênio do dióxido de carbono, NOx também menos 2. Agora que a gente colocou o NOx do oxigênio, tem algum outro elemento aqui que apareça nas nossas regrinhas? Carbono tem nas regrinhas? Não. Ferro tem nas regrinhas? Não. E aí como é que a gente faz? Vai aplicar a regrinha da soma. Vamos começar aqui pelo óxido de ferro. Eu sei que o oxigênio tem NOx menos 2, mas tem 3 átomos de oxigênio, o que dá um total 3 vezes menos 2, menos 6. Se essa parte aqui do composto tem carga menos 6, para a soma dar 0, o outro pedaço do composto também tem que ter carga 6, só que positivo. Então, como são 2 átomos de ferro, para a carga dar 6, 2 vezes 3.
Veja que 2 vezes 3 é mais 6, 3 vezes menos 2, menos 6, mais 6 com menos 6, soma dá zero. Segundo composto, o monóxido de carbono. O oxigênio tem carga menos 2. Para a soma dar zero, esse carbono tem que ser mais 2. Terceiro composto, dióxido de carbono. O oxigênio tem carga menos 2, mas ele aparece 2 vezes, então total de carga negativa menos 4. Para a soma dar zero, é necessário que o carbono seja mais 4. Agora que a gente já identificou os valores de NOx de todos os elementos que aparecem nessa equação, há alguém que sofreu mudança de NOx durante a reação? Por exemplo, o átomo de oxigênio, que no início da reação tem NOx menos 2, ele termina com que valor? Menos 2 também. O oxigênio não teve mudança de NOx. Agora, o átomo de ferro, que começa com NOx mais 3, termina com NOx 0. Então, houve diminuição no valor do NOx do ferro. E como é que a gente chama quando o NOx diminui? Redução. Então, a gente diz que o NOx do ferro diminuiu ou que o ferro sofreu redução. Tem algum outro elemento que sofreu mudança de NOx? Tem, ó. O carbono. O carbono começa com NOx mais 2 e termina com NOx mais 4. Então, se o carbono começa com mais 2 e termina com mais 4, o valor do NOx aumentou durante a reação. Se aumentou, como é que a gente chama o processo? Oxidação. Veja, gente, que sempre uma reação que tenha redução também tem que ter uma oxidação e vice-versa. Porque para alguém ganhar elétrons é necessário que alguém os perca e o contrário também é verdadeiro. Se alguém perde elétrons é porque tem que ganhar. Por isso que os nomes das reações são chamadas reações de oxirredução, porque elas têm simultaneamente oxidação e redução. Uma outra maneira também de chamar essas reações é reações de redox, redução e oxidação. Para fecharmos essa primeira aula, um conceito importante. A espécie que contém o elemento que sofre redução é chamada agente oxidante. Opa, cuidado, ó. Quem sofre redução é quem ganha elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele tirou elétrons de alguém. Ele provocou a oxidação de alguém. Por isso que ele é chamado de agente oxidante. Se nós voltarmos rapidinho lá no exemplo anterior, ó, quem sofreu redução foi o ferro. A espécie onde o ferro aparece é o Fe2O3. Então, o ferro sofre redução, o agente oxidante Fe2O3. Duas coisas importantes. O agente não é necessariamente o elemento, e sim a substância ou a espécie, pode ser um íon, onde o elemento que sofre variação aparece. Outra coisa importante, o agente é sempre do lado dos reagentes, nunca do lado dos produtos. Agente que reage é um reagente. Outra dica, a espécie que contém um elemento que sofre oxidação é chamada agente redutor. É justamente o contrário, porque se ele sofre oxidação, ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele está dando esses elétrons para alguém. Ele está provocando a redução de alguém. Por isso que ele é chamado agente redutor. Se nós voltarmos ao slide anterior, nós vemos que o carbono ele sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, ele está provocando a redução do ferro. Então, ó, o ferro sofre redução, então a espécie que contém o ferro é agente oxidante, o carbono sofre oxidação, então a espécie que contém o carbono, o monóxido de carbono, é que é o agente redutor.